Olá, seja muito bem-vindo a este tempo, bem-vindo a este material. Estou grato a Deus porque você decidiu compartilhar esses minutos aí com a gente. Na descrição do vídeo aqui você vai ter um link que vai te direcionar a um guia de estudos sobre esse nosso encontro. Esse é o nosso quarto encontro, estamos falando sobre o discipulado através do livro do Bonhoeffer. E esse é o encontro chamado Discipulado Parte 2. Então vem com a gente, vem para esses próximos minutos, que eles possam ser minutos edificantes, abençoados na sua vida. Semana passada nós terminamos falando sobre fé e obediência, e daí nós falamos da sentença, de que não existe o que crê apenas e é movido à obediência, e não existe o que obedece apenas e é movido a crer ou movido à fé. As duas coisas andam juntas e uma justifica a outra. Somente o que crê é obediente, somente o obediente é o que crê. Se você não entendeu isso, volte lá no nosso encontro 3, lá no final, o resumo de todo o nosso encontro, a gente vai enfatizar muito esse aspecto. No encontro de hoje, nós vamos analisar o texto de Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 22, o texto do jovem rico. Acesse a sua Bíblia, ou então abra a sua Bíblia e a gente vai estar interagindo aqui com esses versículos. Mateus 19, do 16 ao 22. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai, sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vai, vende todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso e foi embora triste, porque tinha muitos bens. Essa pergunta do jovem a Jesus, ao mestre, é uma pergunta de R$1 milhão, né? A gente brinca falando sobre isso. Porque é uma pergunta que revela sobre a salvação, revela sobre a vida eterna. E é de fato a pergunta tão importante que nós precisamos fazer e entender sobre o contexto da vida e o que é essa vida pós a parte corpórea. Tem que existir algo. E nós entendemos que existe esse algo. E o jovem também entende isso. E ele vira para Jesus e fala: olha, que mais coisas, o que mais eu posso fazer para poder ter a vida eterna garantida? Que atitudes, que méritos, que ações das minhas mãos podem ser realizadas para que eu tenha garantia dessa vida eterna? E ele indaga esse mestre, desejando ouvir ali a opinião, o conselho desse bom mestre sobre que coisas ou que áreas ele precisa fazer, sobre que atitudes ele precisava ter para de fato ter a garantia dessa vida eterna. Percebam que desde o início o foco vai ser sempre as atitudes e o como o jovem pode se portar ou agir frente a essa realidade que ele está querendo perguntar a Jesus. E aí até Jesus vai revelar para nós que Jesus tinha algo muito importante para dizer e que também o fato de Jesus ter algo tão importante, esse jovem rico, ele esperava que Jesus dissesse algo que fosse satisfatório ao coração dele e não que Jesus respondesse com perguntas revelando seu coração. Ele quer ouvir a resposta que ele já tem na sua mente, mas ele não quer ouvir aquilo que o bom mestre de fato vai falar. E por que a gente fala isso? Porque a gente entende o texto todo e vê o desfecho da história. Mas vamos por partes. Para o jovem, a pergunta sobre a vida eterna é algo sobre o que ele deseja conversar e discutir com o mestre. Mas logo de início, a resposta de Jesus, as palavras de Jesus desarticulam as intenções desse jovem. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Percebam, de novo, o jovem está indo até Jesus para que Jesus respondesse, para que o mestre falasse sobre que boas coisas ele poderia fazer. E Jesus vira para ele e pergunta: olha, por que você está falando sobre bom? Bom só existe um. E de fato é o Deus. O jovem não tinha nada de bom para fazer, para herdar a vida eterna. Não tinha atitude, decisão, mérito nenhum nele para experimentar ou para viver os benefícios da vida eterna. E o único que é bom, o único que poderia fazer alguma coisa é o próprio Deus. E Deus fez isso,
E Jesus já desarticula, ele já dá a primeira quebrada no jovem. Quando ele fala, olha, por que me pergunta sobre o que é bom? Bom só existe um. Bom só existe um. O jovem não vai receber resposta alguma desse mestre, que meramente acrescente a ele ali uma opinião pessoal à sua vontade. E o que esse mestre vai responder, o que o Filho de Deus vai responder, é uma resposta que vai apontar um caminho para o mandamento do Senhor, que ele é único. E aí Jesus fala, olha, se você quer dar a vida eterna, então você deve guardar os mandamentos. E é lógico que o jovem conhecia os mandamentos. Entendendo esse contexto da época, era jovem, rico, abastado, de uma família rica e com certeza teve bons tutores. E as crianças, os meninos, até 12 anos de idade, eles tinham que decorar ali o Pentateuco. Então eles já tinham uma interação muito grande com as Escrituras, uma interação muito grande com a Palavra de Deus, com o Antigo Testamento. E ele teve essa interação e ele sabia quais mandamentos e quais ordens que Deus havia dado, instituído para o povo, né? Instituído para as pessoas ali. O que de fato nós podemos observar com tudo isso é que essas perguntas do jovem, a resposta do jovem é Jesus, a resposta de Jesus para o jovem é Jesus ali revelando sobre o coração desse menino, sobre o coração desse jovem. E ele conhecia, como falamos, os mandamentos, mas não se satisfazendo com eles, tenta deles se esquivar. E a pergunta revela uma piedade fantasiosa que ele mesmo escolheu para si. Ao fazer essas perguntas, ele está revelando ali essa piedade fantasiosa que ele assumiu essa capa de piedade fantasiosa de uma boa pessoa, de ser bom e de realizar bons atos, que ele entendia por si só que era satisfatório. E aí Jesus fala, guarde os mandamentos. Como se não bastasse, quando Jesus fala para ele guardar os mandamentos, aí o jovem tenta ali numa segunda tentativa de fuga, ele vai e responde a Jesus, quais mandamentos? Quais mandamentos, Senhor, eu devo guardar? De novo, esse jovem está tentando fugir das respostas, ele está tentando fugir da sua realidade do coração, e Jesus está apontando e mostrando para ele que a centralidade dele está completamente errada, ele está tendo um foco completamente errado para a sua vida. Como já falamos, claro que o jovem conhecia os mandamentos, mas quem poderia dizer quais deles seria o mais adequado naquele momento se não fosse o próprio Cristo, o Messias, o Rei, Jesus ali com ele revelando. Jesus sabia do coração daquele jovem e era Jesus revelando sobre o coração daquele jovem para ele naquele momento. O jovem não vê os mandamentos, ele vê apenas a si próprio. Bonhoeffer vai dizer, seus problemas, seus conflitos, dá as costas ao mandamento perante Deus e volta-se para o âmbito interessante, inegavelmente humano, do conflito ético. Com essa pergunta dos quais mandamentos, Bonhoeffer atribui isso ao conflito ético. O que vem a ser o conflito ético? O conflito ético é aquela sementinha plantada em Adão e Eva lá no jardim. Gênesis 3:1, quando a serpente vira para eles e fala, é assim mesmo que Deus disse? Ali a semente desse conflito foi plantada na humanidade, onde o homem agora começa a questionar Deus, a criação, questionar Jesus, questionar a religião, questionar o mundo como um todo, onde o homem passa a ser o seu próprio crivo sobre o certo e errado, ouvindo a voz da sua consciência. E aí detalhe que eu volto, queridos, é como pode alguém pecador conseguir determinar certo e errado? É impossível. Graças ao bom Deus que temos a graça comum de Deus estendida sobre a humanidade, e através dessa graça comum, os seres humanos, fazem atos de bondade, atos corretos, por causa da graça de Deus que resplandece sobre todos. Mas o homem é incapaz, por causa de sua natureza, conseguir determinar o certo e errado se não for através da lei de Deus. Por isso temos essa diversidade gigantesca de coisas, de religião, de pensamentos, essa coisa bem proliferada que nós experimentamos.
Através de tudo isso, o próprio ser humano teria de decidir o que é bom, embasado em seu conhecimento do bem e do mal, ouvindo a voz da consciência. Desse modo, o jovem já se recusou à obediência ao mandamento e, em lugar da ação simples, dessa entrega voluntária, dessa entrega em obediência, surge dentro dele esse pensamento duplo, onde agora ele está de frente ao Deus encarnado, buscando glória para si. Perceba, olha só que loucura. O jovem está de frente a Deus, perguntando quais mandamentos para buscar glória a si. Quais mandamentos eu posso fazer para eu herdar a vida eterna? É mérito nele, é mérito no que eu posso fazer. É isso que o jovem está fazendo frente a Jesus. Quais? O que mais que eu preciso fazer para eu conseguir? Olha a glória que eu tenho feito. Olha como eu sou bom. Olha o tanto de coisa que eu tenho. Olha que eu posso fazer mais uma coisa boa para alcançar aquilo que ninguém mais consegue. E Jesus está falando, meu filho, não é esse o caminho, não. Não é por aí que a banda toca, não. E aí, queridos, assim ocorre o inesperado. A pergunta, mesmo pela qual o jovem procura mascarar a sua desobediência, desvenda-o como ele verdadeiramente é, um indivíduo sobre o pecado, assim como eu sou um indivíduo sobre o pecado e você também é um indivíduo sobre o pecado. A grande diferença para muitos de nós é quando entendemos que de fato somos pecadores e é impossível existir bondade dentro de nós se não for Deus. É impossível no aspecto de sermos maus, pecadores e carentes dessa glória de Deus e da forma como Deus há de se revelar através de nossas vidas. Bonhoeffer vai falar, ele esperava, o jovem, escapar por meio de uma conversa sem compromisso a respeito da vida eterna, na esperança de que Jesus lhe oferecesse uma solução para os conflitos éticos. Em vez disso, não se discute mais a pergunta. O assunto agora é o próprio jovem. A única resposta ao problema do conflito ético é o próprio mandamento de Deus. E com ele, a exigência agora é indiscutível da obediência. Com tudo isso, Jesus está revelando que o foco não é mais a pergunta sobre o que fazer para herdar a vida eterna, mas o foco agora dessa conversa, desse diálogo entre Jesus e o jovem, é revelar, é expor o coração falho, pecador desse jovem. O foco é o jovem, o foco não é mais a pergunta. Não são a vida eterna, não é as atitudes para a vida eterna, mas é o jovem. E como esse coração do jovem tem se revelado frente ao Senhor. Por isso que Jesus faz essas perguntas e por isso que Jesus dá esse tom para a conversa. Porque veja bem, Jesus poderia ter muito bem respondido na primeira pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai, no final, a resposta que ele deu, ele dá para o jovem: vai, vende tudo que tens, me siga. Mas não. Jesus já conhecia a natureza daquele coração e conhecia que tinha muito orgulho ali. E ele precisava expor esse orgulho para que o jovem entendesse essa realidade do seu coração. Por 2 vezes, o jovem foi confrontado com a verdade da palavra de Deus. E ele não pode mais fugir do mandamento de Deus. Está claro, o mandamento é evidente e deve ser obedecido. Porém, isso ainda não é suficiente, porque o jovem vira para Jesus, depois que Jesus dá ali a lista dos mandamentos, ele pergunta quais mandamentos, então Jesus vai e dá a lista ali de quais mandamentos. O jovem vira para Jesus e fala: tudo isso tenho observado. Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Queridos, veja, de novo, o foco que o jovem traz para as suas ações. Ele está virando para Jesus falando: olha, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus fala: de bom só existe Deus. E você tem que guardar os mandamentos. E ele pergunta: quais mandamentos? Sabendo que ele já conhecia os mandamentos. Jesus fala quais mandamentos. E ele vira para Jesus e fala: olha, tudo isso eu tenho feito. O que ainda eu posso fazer? Perceba como esse jovem está expondo o tanto que ele é orgulhoso e o tanto que ele acha que ele pode realizar mais alguma coisa para alcançar a vida eterna. Sabe, isso nos ensina muito sobre nós, ensina muito sobre o nosso coração.
como muitas vezes nós nos achamos bons demais para nos rendermos frente a Deus. Ou nos achamos bons demais para nos rendermos frente ao chamado de obediência de Deus. Ou nos achamos bons demais para nos rendermos ao desconforto que o Evangelho opera dentro de nós. O Evangelho não é confortável. Essas perguntas de Jesus não eram perguntas confortáveis. Falamos no nosso primeiro encontro sobre o conforto e o confronto que o Evangelho deseja operar dentro dos nossos corações. Ao Jesus fazer essas perguntas frente às perguntas do jovem, Jesus está gerando um desconforto nele para ele entender a natureza do seu coração, tão podre e tão pecaminosa, e o tanto que não existe nada que o jovem possa fazer que traga mérito para suas atitudes, para suas decisões. Jesus faz o mesmo contigo, o mesmo comigo, e o desejo dele é justamente mostrar que não existe boas ações, não existe bondade dentro de nós, mérito nosso para herdar a vida eterna. Não existe. Não há nada dentro de nós. E ao jovem virar para Jesus e falar: tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? O que me falta ainda? Esse jovem conhecia os mandamentos, ele tinha observado, mas põe em dúvida que constitui toda a vontade de Deus. E deve haver algo mais, algo extraordinário, especial, e é isso que ele deseja cumprir. Percebam de novo, eu volto a enfatizar, o jovem querendo trazer mérito para si. E aí eu acho fantástico, lá em Marcos capítulo 10, versículo 21, Marcos vai dizer que Jesus vira para o jovem, fitando os olhos, Jesus o amou. Nossa, eu fico imaginando Jesus, se fosse eu, né? Olhar para aquele jovem e falar: seu infeliz, ou seu miserável. A ideia de querer abrir a cabeça do jovem e inculcar ali as informações ou pôr no coração dele. Porque perceba a arrogância e a prepotência desse jovem frente às respostas de Jesus. E aí quando ele vira para Jesus e fala: tudo isso eu tenho observado, quais? Que mais me falta para poder cumprir? O que mais me falta? Jesus, fitando os olhos, o amou. É muita misericórdia. E é muita misericórdia que Jesus também derrama sobre a sua vida e sobre a minha vida. Fitando em nós os olhos, através daquela cruz do Calvário, Jesus nos amou. Porque Ele sabia que somos e seremos e agiremos assim como esse jovem agiu e foi. Tendo outros senhores em sua vida, amando outras coisas, e sendo arrogantes, prepotentes dentro do nosso coração. E aí Jesus dá-lhe a última resposta, depois que ele amou aquele jovem, que ele olhou fitadamente naquele jovem e o amou, Jesus vira para ele e dá a última resposta. Então, de tudo isso nós já falamos, você está ok, parabéns, mas eu ainda te amo. Se você quer ser perfeito, então, se você quer a vida eterna, então, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e você vai ter um tesouro nos céus. Depois você vem e segue-me. Então tá, seu jovem arrogante, prepotente, ainda te amo, tá? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. E aí você vai ter a vida eterna que você está tanto desejando. Com essa resposta de Jesus, a gente observa 3 circunstâncias, e a gente encerra com essas circunstâncias aqui. A primeira é que é o próprio Jesus que está chamando o jovem. Nós falamos no nosso último encontro, que é Jesus quem chama ao discipulado. Nós não nos convidamos a ser discípulos de Jesus, mas é Jesus que nos chama a sermos discípulos dele. E quando Jesus chama, ele espera que de nós exista um ato de obediência, de entrega. E Jesus esperava que esse jovem, ao chamá-lo, vai, vende tudo, entrega e vem e me siga, que esse jovem respondesse com um ato de obediência. E a súmula de todos os mandamentos de Jesus, do que Jesus estava falando para ele, do que Jesus estava apresentando para ele, se resume que o jovem deve viver em comunhão com Cristo. A súmula dos mandamentos para nós é que nós também devemos viver em comunhão com Cristo. O Cristo que é a finalidade dos mandamentos. Os mandamentos são um meio para o fim.
Porque eu amo meu próximo, porque eu não mato ninguém, porque eu sou boa pessoa. Enfim, por que eu guardo ou cumpro os mandamentos? É por causa de Jesus, não por minha causa. Não por bondade minha, não. Porque a finalidade dos mandamentos é o próprio Cristo. E Cristo está do outro lado da linha, chamando para sermos discípulos. Já não é possível fugir para a ilusão desse conflito ético. O mandamento de Jesus é claro: siga-me. A segunda circunstância que nós observamos aqui é que o chamado ao discipulado necessita ainda de esclarecimentos, a fim de haver total clareza. Bonhoeffer vai dizer ainda: é preciso impedir que o jovem novamente procure interpretar o discipulado como uma aventura ética, como uma possibilidade, um estilo de vida extremamente interessante, mas revogável se a ocasião assim exigir. Para que não reste dúvidas, é necessário criar uma situação que impossibilite a voltar atrás. Isso é uma situação irrevogável. Quando Jesus vira para aquele jovem e diz: ok, depois de tudo que nós falamos aqui, se você realmente ainda quer ter a vida eterna, eu estou te chamando para essa vida eterna através de uma situação irrevogável. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me siga. Jesus criou uma situação irrevogável para aquele jovem. Jesus disse para ele: é impossível existir dois senhores em sua vida. É impossível você ser governado e ser obediente a dois senhores. É impossível. Você precisa abandonar, largar, se entregar voluntariamente para poder ser governado por um só Senhor. O ato de obediência, queridos, é o ato que nos faz entender que a vida antes de Jesus ela fica para trás. E agora experimentamos uma nova vida, uma nova realidade, uma novidade de vida. Jesus deseja operar situações irrevogáveis em minha vida e em sua vida. Às vezes o que você precisa deixar para trás não é o dinheiro, assim como o jovem tinha. Pode ser seu filho, sua carreira, seu trabalho, seu diploma, seu dinheiro talvez, relacionamentos, a casa, familiares, enfim, uma infinidade de coisas que nos governam e que são pecados em nossas vidas. E ao ser chamado para sermos discípulos de Jesus, a gente precisa entender que o chamado ao discipulado nos impõe, nos condiciona a uma situação de uma vida irrevogável, sem retorno, porque aquilo se torna novo e vivemos agora uma novidade dessa vida através da graça de Jesus sendo operadas. Jesus criou para esse jovem a situação irrevogável que era a pobreza voluntária. Ao chamá-lo, Jesus estava dizendo: olha, vai e se torne um pobre e me siga. Por que um pobre? Porque o jovem amava o seu dinheiro. Porque o problema do jovem era que ele era bom demais. Porque ele confiava demais no que ele tinha feito, em suas posses. E Jesus mostra sobre essa realidade. O objetivo é ajudar o jovem a, enfim, entender corretamente, a obedecer perfeitamente. A situação nasce do amor de Jesus por aquele jovem. Ao dizer essas palavras, Jesus não estava querendo humilhar ou, enfim, menosprezar as riquezas ou o dinheiro, não. É porque ele amava aquele jovem. E ele amava tanto aquele jovem que ele entendia que o amor dele para ser resplandecido na vida daquele jovem, ele precisava responder para um ato irrevogável. Abrir mão, de uma vez por todas, daquilo que estava o governando, para poder ser governado pelo Senhor. E por fim, a terceira circunstância que nós entendemos aqui, que é a pergunta do jovem sobre o que ainda lhe falta, Jesus ali reafirma, ele responde: se queres ser perfeito. Se queres ser perfeito, pode dar uma ideia de acréscimo, e pensando no aspecto humano, é sim uma ideia de acréscimo, mas pensando no aspecto divino, não é um acréscimo, porque o jovem não era perfeito. Bonhoeffer vai falar: o jovem até então não era perfeito,
pois não só entendeu o mal, como também cumpriu mal os mandamentos. É só agora no discipulado que pode entender e cumpri-los corretamente, porque Jesus Cristo o chamou para isso. Você e eu não somos perfeitos. Perfeito é só Deus, bom é só Deus, perfeito é só Jesus. Mas o chamado ao discipulado nos condiciona ao estágio também de busca da perfeição. É o processo da santificação, é o processo da perseverança, é o processo dessa vida no âmbito do irrevogável, na dependência total e concreta da pessoa de Jesus. O jovem pergunta para o Senhor sobre o caminho e a vida eterna, e Jesus responde: eu sou, eu chamo, e isso é tudo. O jovem procura uma resposta à sua pergunta, e a resposta é Jesus Cristo. O jovem deseja ouvir a voz do Mestre, e agora reconhece que essa palavra é o próprio homem a quem perguntar, o próprio Mestre respondendo. O jovem está diante de Jesus, o Filho de Deus, e esse é o encontro pleno. Nessa situação há apenas um sim ou um não, obediência ou desobediência. E a resposta do jovem, queridos, é não. O jovem se entregou ao seu coração. O jovem se entregou ao seu Deus, que era o dinheiro. O jovem rejeitou o chamado de Jesus. Jesus está te chamando também. Jesus está te estendendo um convite. E eu te pergunto, quais situações irrevogáveis você precisa experimentar em sua vida para ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Quais situações? Onde você precisa se entregar para de fato ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Quais lições práticas podemos tirar desse jovem que se enquadram em nossas vidas? Será que nós estamos tentando pegar Deus na curva, assim como esse jovem estava? Com as nossas perguntas, as nossas atitudes, com as nossas disposições do coração? Será que o que fazemos hoje já é bom demais ou suficiente demais e não precisamos de Jesus? Sabe? Não tem como viver a vida sem Jesus, porque não somos bons o suficiente. Não somos capazes disso. Precisamos entregar e render a Jesus e ter um só Senhor em nossas vidas. Jesus te faz um chamado. Que resposta você tem dado? Que a graça de Deus Todo-Poderoso e Bondoso te ajude a refletir sobre isso e que você possa descansar de fato seu coração no Senhor e experimentar um só Senhor em sua vida. Muito obrigado por esse tempo, obrigado por poder ter compartilhado esses minutos com a gente. Que Deus te abençoe. Até a próxima.